Graça e paz a todos os amados irmãos, a todos aqueles que nos assistem neste momento. Que você possa, nessa hora, estar bem atento à palavra, que você não venha se dispersar, no sentido de deixar de ver essa live, mas que você possa estar atento, porque o Senhor nessa noite Ele tem uma palavra para os nossos corações. Nós estamos vivendo um tempo de crise. E nós sabemos que crise, ela está presente na raça humana desde a queda. Desde a queda, a crise, ela está instalada, está presente, e nós precisamos essa noite como lidar, como superar com essa crise mundial. Nós vamos ler um texto no Salmos 46. Você vai abrir a sua Bíblia no Salmos 46. Nós vamos ler o Salmos 46, onde aqui o salmista, ele indica o mundo em crise. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa noite nós vamos falar a respeito de crise. E nós muitas vezes não enxergamos as crises como oportunidade. Nós precisamos essa noite, nós que servimos ao Senhor, nós precisamos olhar para a crise também como uma oportunidade. Se nós nos voltarmos para Deus, se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos abrigarmos em Deus, nós vamos fazer da crise uma oportunidade. É interessante, como eu já falei, o mundo ele é atingido por crises desde que o homem foi contaminado, pelo pecado. Então, a crise espiritual, ela é a raiz de todas as outras crises que assolam no mundo. Então, a Bíblia ela está repleta de textos que falam a respeito de crise, Então, à medida que o tempo vai se aproximando, que o Senhor vai aproximando a vinda do Senhor Jesus, essas crises elas vão alcançando maiores proporções. A gente vê isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, Sabei, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, tempos
trabalhosos, né? Então a gente precisa entender que à medida, né, que a volta do Senhor se aproxima, as crises elas vão alcançando maiores proporções. E a gente precisa nos agarrar em Deus, nós precisamos estar aos pés do Senhor, né? Porque vivemos um tempo onde há crise em todos os âmbitos. Crise na família, crise na educação, crise na segurança, crise moral, crise nos relacionamentos, crise política, crise nas nações, crise na economia, crise na natureza e por último, nós vemos crise na saúde. Então nós precisamos atentar para este momento. Precisamos estar apercebidos para este momento. Então, quando nós mergulhamos esse Salmo 46, o salmista, ele indica o mundo em crise. Ele indica uma natureza em crise. Ele indica nações em crise. Ele indica cenários, um cenário, semelhante aos dias de hoje. Mas uma coisa interessante nesse Salmo 46, que ele diz, que está no versículo 2, que a crise, ela não deve impor medo ou terror. Nós vimos pessoas tomadas de medo, nós vimos pessoas, aterrorizadas, pessoas, apavoradas, e nós sabemos que o salmista, ele dá esse indicativo aqui no versículo 2, quando ele diz: por isso, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ele aqui diz, olha, não devemos temer, seja qual for a crise que nós vivenciarmos, seja qual for a crise que nós passarmos, nós precisamos, amados irmãos, não temer. Confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É claro que nesses tempos de crise, sempre vem instabilidades, vem incertezas, e muitas vezes nós percebemos que algumas pessoas, os homens, são induzidos em um momento de crise a certas decisões que nem sempre são acertadas, porque são decisões tomadas às pressas, e sem nenhuma orientação segura. A gente sabe que nesse momento difícil, os governantes, eles precisam de muita sabedoria, eles precisam de orientação, para que tomem as decisões certas nesse tempo difícil, nesse momento difícil, para que não haja uma catástrofe, para que não haja algo que suceda, que seja pior. Então, nós precisamos pensar no aspecto da crise, não somente no sentido familiar, no sentido da saúde, no sentido da educação, dos relacionamentos, na economia, mas a gente precisa atentar para uma crise que é chamada crise espiritual. Acima de todas essas crises que nós estamos vivenciando e dos quais foram citadas, nós precisamos atentar para uma crise que é chamada crise espiritual. Essa crise espiritual, ela também é percebida. Embora você tenha percebido que as coisas não andam bem, a crise não é apenas na política, a crise não é apenas econômica, a crise não é apenas familiar, a crise não é somente socioambiental, a crise também é, sobretudo, espiritual. Tem uma raiz espiritual. Então a gente precisa entender alguns aspectos, porque a crise, amados, pode ser uma oportunidade. A crise pode ser uma oportunidade. E quando nós olhamos para as crises, a gente precisa atentar que a crise, ela tem dois tipos de crise. Existem as crises que têm causas naturais. Existem crises que são crises que acompanham o homem durante toda a sua vida. Existem crises que vêm do nascimento até a sua morte. Essas crises, elas são naturais, elas são previstas, elas são normativas, elas são normais de acontecer na vida das pessoas, na vida do homem.
Essas crises acontecem na infância, essas crises acontecem na adolescência, essa crise acontece na juventude, na meia-idade, na velhice, mas também existe um outro tipo de crise, que é uma crise acidental, é uma crise imprevisível, né? Nós podemos chamar a crise do momento, né, a crise atual, o que nós estamos passando hoje, como uma crise imprevisível. Ou seja, uma crise imprevisível é uma crise que não esperávamos, é uma crise, né, uma doença, é uma morte, é um desemprego, né, é uma situação difícil que você passar. Então nós vamos passar por crises que muitas vezes nós achamos que elas não eram previsíveis de acontecer sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa enxergar a crise também como oportunidade. Você vai começar nessa noite a enxergar a crise como oportunidade. Amém? Você está me ouvindo direitinho aí da sua casa? Você está atentando bem àquilo que está sendo falado nessa noite? Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração. A primeira coisa que a gente precisa tomar como lição diante desse texto é que a crise, ela é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Este momento nós precisamos enxergar, né? Você precisa enxergar essa crise como uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Só podemos escapar dessa crise que nós estamos vivenciando, seja no aspecto, né, da saúde, principalmente, seja no aspecto espiritual também, que é importante. Nós precisamos acreditar que essa crise, ela existe. Ela só vai, né, essa crise ela só vai ser superada, né, ela só vai ser uma oportunidade de nós, né, crescermos, de nós melhorarmos, a partir do momento em que nós reconhecemos, em que nós acreditamos que ela existe. Existem muitas pessoas, existem muitos de nós, muitas vezes nós mesmos ignoramos as crises. Nós negamos as crises, seja ela em qual aspecto for. Nós negamos elas, nós não a reconhecemos. Então, o primeiro passo nessa noite, para você fazer da crise uma oportunidade, é reconhecer que as coisas não vão bem. Partindo desse ponto, né, você reconhecendo os seus problemas, você reconhecendo suas dificuldades, você reconhecendo os seus erros, aí você vai se voltar para Deus, você vai buscar o Senhor, você vai, né, se arrepender, né, dos seus pecados, você vai se arrepender das suas ações, daquilo que você tem feito e desagradado ao Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, a crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Vamos ver o versículo 4, o versículo 5 do Salmo 46, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde, irmãos? Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, o versículo 5 diz que Deus está no meio, né, dessa cidade, né, dessa morada do Altíssimo. Ou seja, Deus está no centro. A crise, ela é uma oportunidade de nós colocarmos o Senhor no centro das nossas vidas. Porque muitas vezes Deus não tem sido o centro das nossas vidas. O nosso eu tem prevalecido, o nosso ego, a nossa vontade, né, tem sido colocada acima da vontade de Deus. Então, Deus, né, está faltando Deus nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós atravessamos crises e nós muitas vezes essas crises são a falta de Deus em nossos corações, né? Principalmente crises espirituais que nós enfrentamos e vivenciamos. Então, está faltando Deus nas nossas vidas no meio da crise. Então é uma oportunidade de nessa noite você reavaliar sua vida, de você rever sua vida, de você, né,
restabelecer Deus na sua vida como prioridade. Então, se Deus não tem sido colocado como prioridade, como se Ele não tem sido colocado em primeiro lugar na sua vida, coloque Ele na sua vida, né, em primeiro lugar, como a Bíblia diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que Ele diz: mas buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a crise, ela é uma oportunidade de nós, né, reconhecer que as coisas não estão bem. A crise é uma oportunidade de nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, colocar Deus no meio, no centro de nossas vidas. A crise também, amados, é uma oportunidade de pensar quem tem sido a nossa segurança. Ou seja, para onde você corre em tempos de crise? Para onde nós corremos em tempos de crise? Primeiro, o salmista ele diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o que, irmãos? Socorro bem presente na hora da angústia. Então, para o salmista, nesse salmo, Deus, ele era a sua segurança. Era para onde ele corria em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de tribulações, em tempos de dificuldade, ele corria para Deus. Nós precisamos correr para Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, veja esse momento como uma oportunidade de você reconhecer que a sua vida, que as nossas vidas, que você, né, não está bem, que você precisa, né, reconhecer algumas coisas que você tem feito de errado na sua vida, que você poderia melhorar. Reconheça esse momento como uma oportunidade de você restabelecer prioridades, né? Quais são as prioridades que você tem colocado na sua vida? Será que Deus tem sido o primeiro? Será que Deus tem sido o mais importante? Será que Deus tem sido o centro da minha vida? Veja também esse momento como uma oportunidade de você pensar se realmente Deus tem sido o teu socorro. Se você tem buscado outros caminhos, se você tem buscado outros atalhos, se você tem usado de outras medidas, mas a nossa medida é o Senhor, é buscar o Senhor, é reconhecer o Senhor, é se socorrer nele. Amém? Glória a Deus. Não está saindo o som? Precisamos também, amados, lá no versículo 8, por favor, acompanhe o versículo 8, que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A outra, oportunidade que você precisa atentar em meio à crise nessa noite é fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé na soberania de Deus. O que é fortalecer a nossa fé na soberania de Deus? É reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle e muito menos o interesse por mim e por você. Amém? Em todo esse caos que nós estamos vivenciando, Deus não perdeu o controle. Muito menos o interesse em nós, em você. Amém? Em toda essa crise você precisa fortalecer a sua fé na soberania dele. Quando ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, eu estou acima de tudo, eu estou acima de todas as coisas, né? Deus é soberano, ele está sobre todos, então nada que nos acontece está fora da sua permissão. Tudo é pela sua vontade
permissiva. Então, nessa noite, enxergue a crise, olhe para a crise como oportunidades. Oportunidades que Deus, Ele está te dando para que você saia dela, para que você atravesse ela melhor. Amém? Para que cresçamos, para que essa crise seja pedagógica na nossa vida, né? Que venha nos ensinar muitas coisas. Então, com certeza, depois de passar tudo isso, né, de passar esse momento difícil, nós vamos olhar para trás e nós vamos tirar muitas lições. E nós vamos tirar, né, muitos aprendizados diante do que nós vivemos durante todos esses dias. Outra coisa que nós precisamos atentar, meus irmãos, é a crise. Muitas vezes ela nos levanta um alerta, né? Ela nos dá um alerta. Que alerta? Vencer o que, irmãos? Vencer a autossuficiência. Porque muitas vezes nós vivemos tão autossuficientes. Nós vivemos muitas vezes, né? Achamos que nós podemos viver sem Deus, achamos que podemos levar a nossa vida, né? Ignorando a Deus, né? Não considerando Deus, né? A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Então, quando ele diz para os discípulos, olha, vocês precisam de mim. Nada vocês poderão fazer, nada vocês poderão realizar, se não for por mim. Então, irmãos, nós não somos nada. Nós não podemos nada sem Deus. Nós precisamos dele. Então, engana-se quem pensa que pode, né, ignorar a Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus é dono das nossas vidas. Você precisa vencer essa autossuficiência. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Amém? Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele vai cuidar. Como nós falamos na quarta-feira, né, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Então Deus, Ele tem interesse ainda por mim e por você. Deus ainda tem interesse por nós. Então a maneira como nós encaramos a crise, a maneira como você reage à crise, é que vai determinar muitas coisas na sua vida. Então faça dela uma oportunidade. Faça da crise oportunidades. Então que você possa entender, eu não esperava. O que está nos acontecendo é algo novo. O que está nos acontecendo é algo como nunca houve em todo o mundo, em toda a terra, né? Então, não importa se o que nós estamos vivenciando é algo inédito, é algo novo. O que importa é que Deus está no trono. O que importa é que Deus está acima de tudo, acima de todos. O que importa é que Deus se importa conosco. Deus se importa com você. Deus ama você, né? Embora você seja cristão, embora você sirva a Deus, você não está imune. A igreja, ela não está imune a crises, né? A dificuldades. Vamos fazer como Abacuque, né? Abacuque, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, Deus aqui, né, se manifesta na vida de Abacuque, porque Abacuque, o seu contexto era um contexto caótico. O contexto de Abacuque era um momento de crise, né, um tempo difícil. Então, ele, embora convivendo nesse tempo difícil, né, ele faz uma declaração de fé. E que você possa fazer nesta noite uma declaração de fé, ainda que, né, aconteça o que for, eu me alegrarei, eu me exultarei, né, no Deus da minha salvação. Ele me fará andar com os meus pés como os da corça. Ou seja, Ele vai fazer você andar por cima da crise, por cima das dificuldades. Nós vamos superar, nós vamos sair. Então enxergue a crise como oportunidade
e se volte para Deus essa noite. Vamos se voltar para Deus essa noite. Vamos buscar o Senhor. Buscai o Senhor, né, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você guarde esses salmos no seu coração, que esse salmo, ele possa ser a sua oração nesta noite, que Deus seja o teu refúgio, que Deus seja a tua fortaleza, que Ele seja socorro bem presente na hora da angústia, que você não seja tomado de medo, que você não seja tomado de pavor, que você possa entender, né, que o medo não é para prevalecer nesses tempos. Então, como ele diz, não temeremos, ainda que a terra se mude. Não temeremos. Você pode declarar nessa noite isso. Não temerei. Eu não temerei esses tempos difíceis. Eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou buscar ao Senhor. Lembre-se disso. Há uma crise maior do que essa, que é uma crise espiritual. Há uma crise muito maior do que essa que nós estamos vivendo. É a nossa distância do Senhor. É a nossa distância de Deus. E que nós possamos nos aproximar dEle. Que nós possamos nos achegar a Ele. Amém? Nós vamos louvar o Senhor para encerrar essa noite. Em nome de Jesus. Você pode estar no seu lugar aí, na sua casa. Você vai fechar seus olhos. Há uma crise na saúde. Nós vamos orar para que Deus intervenha. Mas eu quero dizer para você que é uma crise que você precisa se preocupar. Há uma crise que você precisa atentar. Ela existe. É uma crise espiritual. Essa crise também deve encher o seu coração de preocupação. Como está a nossa vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu, o seu andar com Deus? Enxergue essa crise como um momento em que você vai pensar, em que você vai refletir. Onde nós, nas nossas casas, muitas vezes ociosos, muitas vezes, já fizemos tantas coisas, arrumou, já fez tantas coisas em casa, tantos afazeres. Aí às vezes você se pega, não tem nada para fazer. Mas esse momento em que você se pegar desta forma, que você possa buscar a Deus, que você possa orar ao Senhor, que você possa refletir a respeito da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Depositamos, Senhor, a nossa esperança em Ti, Jesus. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Como está sobre a sua vida? Seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confie no Senhor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos colocamos essa noite diante da Tua presença, ó Pai.
E nós te pedimos, ó Pai, intervém, Senhor. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, esse caos, ó Pai, que estamos enxergando, Pai, enche o nosso coração de fé. Que tu possas, Pai, em nome de Jesus, cumprir o teu propósito em tudo que está nos acontecendo. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, Senhor. Cante ao Senhor nessa noite. Na batalha permaneceremos de pé. Na batalha permaneceremos em fé. Em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Oh, aleluia! Quando vier a imensa escuridão, não temerá o vosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Aleluia! Confiando em nosso Deus, e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui nesta noite. Deus, Tu que estás, Senhor, acima de tudo, vai de encontro às autoridades nesse momento, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos governantes. Que Tu possas, ó Pai, intervir, Senhor, através deles. Em nome de Jesus, Pai, em todo o mundo, Senhor. Que nós possamos enxergar em meio ao caos, enxergar oportunidades, ó Deus. Que não sejamos tomados de pessimismos, que não sejamos tomados, ó Deus, de sentimentos, ó Pai, de achar que o Senhor não está interessado, de que o Senhor está alheio a toda essa situação. Tu não está alheio, Senhor, nem indiferente. Então, Senhor, nesta noite, toma as nossas vidas, toma a vida de todos aqueles que estão assistindo essa live, Senhor, aonde quer que estejam, Senhor. Saúde a todos, no nome de Jesus, Pai. Saúde, Senhor. Saúde, Senhor. Espiritual também, Senhor. A nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos, nesse momento, agradecer aos amados irmãos que estiveram conosco, né, nos acompanhando. E nós estaremos aí na próxima semana. Acredito que na quinta-feira nós estaremos com a nova live e com a palavra, né, que a gente vai estar ministrando mais uma vez. Amém? Então que você tenha um ótimo domingo, né, um final de domingo, abençoado aí na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos a Deus e a sua participação aí na sua casa, que com certeza você foi abençoado. Vamos orar, que a graça do Senhor, ó Pai Santo, nós queremos te agradecer nessa noite. Louvar, Senhor, por esse momento, Senhor amado, porque a nossa alma está livre para te adorar,
Nossa alma está livre para te agradecer, para nos direcionar a ti, Senhor Deus. Queremos te dizer que tu és ainda o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, enche os corações. Que cada coração seja tomado por essa palavra, Senhor. Que o medo não venha estar, Senhor, nos corações. Que o pavor não venha estar, Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Senhor, todo pavor, todo medo, Senhor, em nome de Jesus, sai dos nossos corações. E que nós possamos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a paz e a consolação repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.